Boa tarde a todos os telespectadores, todos os sábados nos assistem o SOS. Boa tarde, queria aqui dar boa tarde especial à comunidade do Colégio Militar Hugo. E dizer o seguinte, Tiago, o Hugo de Carvalho Ramos esse ano aprovou, dos alunos que concluíram o terceiro ano, aprovou 200 e em torno de 250 alunos foram aprovados nos vestibulares. Parte desses aprovados foi em universidade, em instituições públicas, o EG, o FG, a Unicamp, universidades públicas de outros estados, inclusive. E uma grande parte desses que foram aprovados, em torno de 68 de aprovações que foram em instituições públicas, foi para medicina, direito, os cursos mais concorridos. Então está de parabéns o Colégio Militar. É o Colégio Militar aí qualificando cada vez mais, dando qualidade ao ensino público do estado de Goiás. Nós temos que ter mais colégios militares, porque o Colégio Militar é um sucesso, já provou que funciona. O índice de aprovados no Colégio Militar é o mesmo índice das escolas públicas. Das escolas particulares, viu, Tiago? Não perde nada, e olha lá se não for melhor. Parabéns ao Major Biratã e a toda a comunidade do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos. Vamos interagir, vamos discutir sobre diversos assuntos, principalmente a audiência pública que foi realizada na última quarta-feira, lá na Assembleia Legislativa. Os dois auditórios da casa, lotado de militares, Major Araújo. Realmente, dessa vez, nós podemos dizer que os militares realmente estiveram presentes, participaram, e a audiência, na minha opinião, que estava lá presente, percebemos tudo o que estava acontecendo, tanto em loco quanto nos bastidores. Foi muito boa essa audiência. Com certeza, e isso mostra, traz assim muitas conclusões para nós. A primeira delas é que os militares vão atender à mobilização. Se nós mobilizarmos, os militares vão atender, porque os militares não aguentam mais a busca de soluções para os seus problemas, e eles estão aí sem soluções, se agravando cada vez mais. Uma das coisas que tem se agravado, a jornada de trabalho, ela tem sido cada vez maior, a carga de trabalho tem sido cada vez mais intensa, a questão salarial, a questão da carreira dos militares que está sem solução. O senhor Vec, que foi convidado para participar da audiência pública, não foi e não mandou nenhum representante. Isso mostra, o governador Marconi Perillo, mostra que os seus auxiliares não têm o mesmo compromisso que o senhor tem demonstrado com os militares. E não tem. Esse, por exemplo, o secretário Vec, ele demonstra não ter compromisso nenhum. Não nos recebe, nós já tentamos marcar várias vezes. Eu nunca vi um secretário carregar a própria agenda e os seus auxiliares dizem que ele próprio é quem faz a sua agenda. Isso é ridículo, isso aí é a desculpa mais chulesenta que eu já vi para dar para um deputado para não recebê-lo. E ele não recebe, nem mesmo, eu não estou querendo ir lá pôr faca na goela de ninguém, não. Eu estou querendo ir lá explicar por que os militares precisam de um plano de carreira melhor, que esse que está aí não funciona, que os interstícios cumpridos, todos eles, do praça, por exemplo, ele não consegue chegar onde ele tem direito de chegar por lei, que é a major na ativa, completando os interstícios. Se completar for promovido, ele não chega a major. Ele vai ter que ter mais alguns anos de serviço para chegar a major ao completar o interstício. Então é para isso, a tentativa é só de explicá-lo. A tentativa de levá-lo na audiência pública é para ele ver quais são os sofrimentos do nosso pessoal. Então, lamentavelmente, não compareceu, como não compareceu o Ministério Público, que gosta de fazer um controle que eu não sei qual é o conceito de controle que essa instituição tem. Porque o controle deles é descer o pau na cabeça do militar que tiver algum desvio de conduta. Agora, o controle para saber as causas, por que houve desvio, por que houve problemas, por que aconteceu X ou Y, por que acontece
violência policial? Por que acontece violência do policial contra as próprias famílias? A violência doméstica, né? Ele não sabe. Ele não quer nem saber qual é a jornada de trabalho do militar e pois se essa jornada afeta no seu comportamento social e profissional também. Então, lamentavelmente, eu estou citando aqui duas instituições que foram convidadas e não compareceram, que é a Segplan e o Ministério Público, e que infelizmente, e nem por isso tirou o brilho da nossa audiência pública. Lamentar os problemas que houveram na audiência, né? E começou lá com o comandante querendo intimidar os militares. Porque ir para uma audiência pública com os militares, que é uma oportunidade de diálogo, e já falar em hierarquia e disciplina, e com voz alta, esbravejando, cuspindo, gritando, né? Já é intimidar os militares. Então, lamentavelmente, tiveram os problemas. Mas a audiência foi boa, foi ótima, foi a oportunidade do diálogo, a oportunidade dos militares dizerem o que pensam e a oportunidade de deixar claro que os problemas que nós temos apontados para buscar suas soluções não é invenção nossa, não, como alguns dizem por aí, até alguns comandantes. Dizem, não, nós estamos inventando. Tinha um comandante, não é o atual, não. Ele dizia para mim assim, olha, eu estou passando aí no meio da tropa Araújo e eu não vejo esse sofrimento que você está falando, não. Pelo contrário, todo mundo, é o Coronel Antônio, vou falar o nome dele. Ele dizia, está todo mundo satisfeito, está todo mundo... Isso é regra lá. Eles dizem que está todo mundo satisfeito. Quem é o louco que vai chegar no comandante vai dizer para ele, ó, não estou satisfeito com essa escala, não estou... Agora, na audiência foi a grande oportunidade. Quem não foi, perdeu, e a audiência cumpriu o seu fim, que era de estabelecer esse diálogo. O diálogo foi estabelecido, né? E eu espero que de lá, a partir de agora, essas reflexões que foram feitas, celebrando o dia de luta por valorização do militar, que coincide com o dia da Operação Sexto Mandamento, que é um dia que você, militar, não poderá esquecer. Aliás, Tiago, dizer o seguinte, e eu até já peço desculpa aqui por tomar todo esse tempo aqui falando, mas tem coisa que precisa ser dita. Lá nós fizemos reflexões do que aconteceu no Rio e na Bahia. A prisão de líderes classistas. Aqui nós tivemos também. Eu mesmo fui preso aí, não fui preso igual eles em presídio comum, não. Mas olha o absurdo que aconteceu. Eles foram presos em presídio comum e cogitou-se pelo próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele ofereceu vagas em presídio de segurança máxima. Olha onde nós estamos chegando aqui no Brasil. E a presidenta Dilma, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e toda a sua cúpula contribuiu para piorar a segurança pública no Brasil. Porque essas ameaças feitas aos militares, ela vai desencadear numa crise sem precedentes. Se já estava difícil do jeito que estava, sem motivar os militares, sem dar-lhes o direito, pelo menos de busca da dignidade através da luta de classe, as coisas só vão piorar. E aqui em Goiás, esse problema que aconteceu na Bahia e no Rio de Janeiro, não é problema deles só não, é problema nosso. Nós temos que manifestar sobre isso, temos que manifestar mesmo. Por último, dizer o seguinte, sobre o secretário Vec de novo. Ele publicou aí falando que nós estamos muito bem, que nós temos um salário já num patamar bom no Brasil, e a Isto É publicou que o nosso salário é o terceiro do Brasil em relação ao soldado. Eu quero dizer uma coisa, eu não quero saber qual é o ranking que nós estamos no Brasil, não. Porque se isso julgasse alguma coisa, Brasília não estava falando em greve, não. E ela é o primeiro salário do Brasil. Nós queremos o que é nosso, garantido por lei, que é a nossa database todos os anos, a valorização salarial. Isso é nosso, nós vamos lutar por isso, e se for preciso greve também, vai ter greve sim. Aliás, os militares, eu respondi na imprensa, os militares têm nos cobrado essa posição. E se esse tratamento indiferente desse secretário for a regra do tratamento do governador, eu ainda não conversei com o governador sobre isso, nós vamos estimular esse movimento sim.